Olá família, olá meus lindos, minhas lindas do canal Magia e Tarô. Espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Gratidão por estar me acompanhando mais uma vez. Gratidão você que esteja pela primeira vez também. Espero que se sinta em sua casa. Bom, venho trazer mais um tema de múltiplas escolhas sugerido por uma das nossas amigas aqui do canal, a Sandra. E a pergunta é: o que ele sente quando está com você, pessoa, ele ou ela? Quando a pessoa está do seu lado, o que ela está sentindo, o que realmente, né, pode ser algo, um ponto forte, alguma coisa, um ponto fraco em relação a vocês. Vamos ver então como é que vamos desenvolver esta leitura. Precisar tirar aqui um pouquinho de paciência, paz no coração. Vou montar as nossas escolhas. Vamos precisar aqui num certo número de cartas. Ok. Um pouquinho de paciência, como disse. Ok, meus queridos e minhas queridas, agora sim, temos as nossas escolhas montadas, vamos diferenciar aqui, mais uma vez com velinhas. Escolha número 1, velinha vermelha, escolha número 2, velinha verde, escolha número 3, velinha amarela, ok? Pause um pouquinho o vídeo, pense na pessoa, pense no ambiente, quando vocês estão juntos, de uma forma tranquila, ok? Fé no coração. Vamos ver, vamos descortinar então. Quando você tiver a sua escolha feita, você volta a pôr um play no vídeo e vem ver então a sua resposta da sua escolha, ok? Boa sorte a todos. Vamos então começar a nossa leitura. Primeira escolha, velinha vermelha. Opa. Começar assim a nossa leitura. Bom, num plano mental, um plano assim mais racional quando vocês estão juntos. Olha, ele traz aqui, eu sinto essa pessoa um pouco insegura perante assim a vida e perante ele próprio, inseguro. Às vezes pode disfarçar, as pessoas às vezes quando tem esse certo tipo de insegurança, umas pessoas elas
mostram muito essa insegurança. Outras, né, para se defender da insegurança, mostram uma característica defensiva, não é? Muito forte, justamente para não se notar que são pessoas inseguras. Então são pessoas assim muito tem uma tendência assim muito exclusivista, muito defensiva, né? Então, mas num caso ou no outro tem aqui um âmbito assim um pouco de alguma insegurança. Bom, mas aqui contar com você representa o 10 espadas, então representa o sair de uma tristeza, sair às vezes de uma monotonia, poder superar um dia difícil, às vezes até está ajudando a esquecer um amor do passado, ou situações. Então ela sente uma energia interessante. É também muito positivo aqui o mago nessa leitura, né, naquilo que está evidente e um pouco assim. Eu estou tirando nessa leitura aquilo que é mais visto e aquilo que é um pouco mais oculto. Aquilo que é mais visto é que há uma certa insegurança, é uma pessoa que tem um certo sofrer, mas que você nota, né, ou é mais fácil de notar que ela vem sofrida, mas com você ela se sente, em média, um ambiente mais feliz e mais equilibrado. Ela vem buscar equilíbrio com você, vem buscar um dia mais iluminado, vamos dizer assim. Aquilo que é oculto é o mago. O que eu acho aqui do mago? Vem um pouco dessa insegurança, é um potencial, e é como se quando ele está com você, aquilo que é mais oculto não é o que ele esconde, aquilo que é menos perceptível, até mesmo às vezes pela pessoa. Quando ele está com você, é quase sempre uma novidade. Em alguns aspectos, é como se fosse a primeira vez. Por isso que eu digo aqui, além de outro tema, mas por isso que eu sinto aqui uma certa insegurança. Porque dá a entender que sente uma necessidade de renovar aqui a possibilidade de vocês continuarem. Lembrando que isso é algo oculto, é algo assim que nem ele próprio, nem a pessoa propriamente consegue decifrar isso para ela própria, né? Algo mais inconsciente. Então, uma necessidade de, às vezes assim, de se mostrar, de trazer uma conversa diferente, ter certeza que você ainda gosta dele, coisas assim do gênero. Então, é aquela pessoa que lá no íntimo, tem uma baixa confiança lá no íntimo, entende? Em- Mesmo às vezes exteriormente tentando mostrar que não. Mas há uma insegurança aqui. E esse desejo aqui de sair de uma. Ela gosta aqui de uma certa liberdade, uma certa espontaneidade, não quer monotonia no relacionamento de vocês. Então parece que é sempre algo que tem que ser renovado. E tem esse gosto de renovar. Então, primeira característica mental, desculpa, mais revelada e menos revelada, esse sentido da alegria, fugir de alguma dor interior, principalmente, tá bom? Fisicamente, sexualmente. Olha, eu sinto aqui sexualmente. Dá a entender que ele tem um pouco de receio do desempenho. O que que você acha do desempenho? É que é algo assim meio oculto. Pode já ter tido problemas, por exemplo, no outro relacionamento, pode ter tido problemas, pode ter sido no outro relacionamento, ou até assim, ah, de família, de infância, né? Família muito tradicional, né? Com algumas crenças assim limitantes em relação ao corpo, à sexualidade. Então ele tenta o máximo, né, para ser, ou pelo menos pensa que tem que se dar sempre o máximo, né, para ser bem aceite, vamos dizer assim, entende? Mas interiormente não se sente completamente à vontade, não é? É inseguro, continua aqui uma certa insegurança, não é? Então, aqui o elogio e a novidade, um relacionamento assim, pelo menos na química e na conversa, um relacionamento tem que ser trazido de incentivo para essa pessoa se sentir realmente, vamos dizer assim, aceite, acarinhado, à vontade, entende? Porque dá esse lado meio oculto aqui desta pessoa também, ok? Espiritualmente, temos a carta o julgamento e a rainha de paus. Duas facetas aqui importantes aqui no que ele sente quando está com você. Acho que você entendeu já aqui, né? Ele se sente alegre quando está com você,
na química, se sente bem, mas ele tem um problema próprio, se sente assim, ele quer ser o, quer se sentir o garanhão, mas não tem a certeza. Então sente assim uma certa ahm, repressão nele próprio, entende? Mesmo que você às vezes não observe, mas tem. Se sente um pouco reprimido. Aqui, em relação aqui, espiritualmente, julgamento, a rainha de paus. É interessante aqui, lá está o julgamento, que vai muito com aquilo que eu falei. Família tradicional, ou problema no relacionamento antigo. Hum. Ele vê você e ele sente você como uma pessoa bonita, determinada, inteligente, os atributos que ele considera melhor para uma pessoa que para ele é alguém que chama atenção, alguém que tem uma postura bem definida. Então ele considera você uma pessoa com uma certa independência e um brilho próprio. E isso aqui é que pode ser aqui esse sentimento, né, de você, de você dessa sua independência, que ele se pode sentir assim um pouco que julgado, vamos dizer assim. Tá entendendo? Julgado, como não é você, ele próprio, né? Se sentir de algum aspecto, né? Se sentir assim limitado, ou às vezes até inferiorizado, como é no aspecto sexual. Mas pode atingir outros aspectos, né? Tem muito aqui a ver para mim com família tradicional, né? Há uma limitação aqui nessa pessoa, ok? Agora, o que ele sente por você, pessoa assim, divina, bonita, que traz uma felicidade e que, quer queira ou não, ele sente essa inferioridade, mas sexualmente ele acredita que você considera ele o cara, não é? Pelo menos ele tenta pensar assim. O que é visível? Bom, o que é muito visível é essa dor. Portanto, vê-se nessa pessoa, e você nota, é algo assim muito visível, que, que ele tem uma dor aqui, não é? Revelado ou oculta, ele tem uma dor. Por isso que essa necessidade de quando está com você, você sente que ele vem assim se animar, se fortalecer. Entende? Naquilo que vocês partilham, não é? Na vida mais íntima, na conversa, nos estudos, na possibilidade de mudança de conversa, de cultura, na sua beleza, no seu corpo, naquilo que ele vem, é como, para ele, é um templo, vamos dizer assim. É onde ele pode se perder fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Se perder no sentido assim, estou ali, estou assim, longe de outros problemas, não é? Esquecendo outro relacionamento, ou a minha família era complexa, mas eu aqui estou numa situação onde ele pelo menos tenta ser aquilo que eu disse, né? Fugir da insegurança. Ele tenta com você ser o cara, e como ele representa, e você representa para ele independência e beleza, estar com você para ele é no sentido positivo, é um grande prêmio, não é? Entenda, no sentido positivo, ok? Não é um prêmio como às vezes falamos negativamente, um prêmio assim de beleza, de paz, de carinho, de amor, ok? Então para ele se sente realizado nesta fuga de uma dor, de uma crença limitante, tá certo? Aquilo que é um pouco não tão visível, o as de paus, não é? Dá a entender que você às vezes não sente da parte dele uma certa determinação e a capacidade de ele transformar, mudar a vida dele em algum âmbito, algum aspecto, não é? Então você, aquilo que é mais, de uma certa maneira, aquilo que é notório para você, é que ele sente que quando está, por exemplo, conversando com você, está com você, você é como se notasse que quando estão juntos, ele tem uma característica mais repentina. É como quem, por exemplo, você conversando com ele por telefone, não é? Ele está no trabalho e você falando com ele do trabalho. Parece que ele tem uma postura e uma postura assim um pouco mais, vamos dizer assim,
cabisbaixa, mais pessimista, não é? Mais enfraquecido. E quando está junto com você, você sente aquilo que sente mais é que ele muda, se empolga mais, né? Pode essa empolgação durar pouco tempo, não é? Volta para o trabalho, volta para o dia a dia, a mesmice impera outra vez. Mas quando está com você, sente que é como se você completasse um lado, você é um incentivo para ele se sentir melhor. Isso é mais notório, não tanto assim, no dia a dia, mas tem momentos que você repara mais nisso, nota mais nisso, não é? E aquilo que também é muito oculto, o que que ele sente com você, não é? Uma característica mais de jovialidade, como se ele se sentisse mais jovem outra vez, capaz de conquistar o mundo, não é? Se você prestar atenção, como você repara ali no As de Paus, esse incremento de energia que ele traz, você vai reparar que ele também se sente mais jovem. E aliás, ele até pode transmutar um pouco as feições. Se você olhar para ele quando ele chega e dali um pouco vocês convivendo, naqueles dias mais positivos, né? Que também todos, né, em todo tipo de relacionamento, há aqueles dias mais negativos. Aí também fica mais difícil. Mas naqueles dias positivos, um dia mais, principalmente no romance, na química, você pode observar que vai ver que ele está com um semblante mais novo. Entende? Essa energia que ele vai buscar em você. Não é só a energia espiritual que eu estou falando assim, mas uma energia que tem a ver com essa princesa de ouros e essa rainha de paus. Essa energia assim incentivadora, vamos dizer assim, né? Ele tá estando com você é como se estivesse num mundo à parte, tá bom? O resumo, o Sol. Então, fazendo o resumo, ele se sente bem. Temos aqui o Sol. Sol traz mais alegria, Sol traz mais realização, mais certeza. Então, o resumo do que ele sente, aquilo que é mais evidente, é que ele se sente bem com você. Ok? Aquilo que é mais oculto, o Rei de Paus, não é? Que é o quê? Rainha de Paus e Rei de Paus. Ele pode não demonstrar tanto, mas ele com você sente que é o casal certo, Rei de Paus e Rainha de Paus. E lembra aquilo que eu falei daquela certa repressão que ele tem, até física, um pouco mental, esse julgamento espiritual? Muitas vezes, né? Aquilo que é um pouco mais oculto, mas ele se sente realmente o cara, o renovado, entende? É isso que ele sente mais com você. Ó, a potência, estar bem. Eu acho aqui que é um casal, embora tenha aquelas certas restrições, mas um casal que tem muita capacidade aqui de vocês se fortalecerem, ser um casal aqui de ampliarem a química de vocês, ampliarem, né? Estar ainda mais fogosos, né? Seja o estado que estejam, por causa desse rei de paus tentando lutar contra a dor do passado e a crença limitante. Então, é uma pessoa que tem muita capacidade aqui, tanto de amar, uma capacidade de querer ser feliz. Estava no caminho assim, passou algum trauma no passado, longe ou recente, ou até os dois. Pode ter passado um trauma num relacionamento, uma traição, por exemplo, enfim. Mas que, vendo aqui o processo de cura, vocês é um casal que pode apimentar mais a relação, no sentido químico, e pode manter esta perspectiva de ele se sentir feliz ao seu lado e querer que você se sinta feliz. Neste momento, essa crença limitante, às vezes, impede um pouquinho esse lado, né? Ofusca esse lado dele querer ver você feliz, porque é algo assim, meio de uma família tradicional, entenda? É algo que é um pouco difícil ainda dele expressar. Mas se estiver nesse caminho da cura, e mesmo num relacionamento onde ele pode eventualmente ser traído, não é o momento, vem essa fragilidade emocional, aquele momento de querer ver o outro feliz, sendo que passou uma experiência traumática há pouco tempo, é difícil, é algo que tem que ser reconstruído, entenda? Agora, o que eu vejo, não é, que é uma facilidade de ele conseguir ahm, superar o passado, vendo que temos o Sol e o Rei de Paus. Ele se sente aqui realmente fortalecido. E ele acredita, em um aspecto geral, acredita plenamente que você acha que ele, em muitos aspectos, é o cara,
que veio trazido aqui até pelo destino, né? Bom, precisamos, né? Precisamos também ter esse incentivo, vamos dizer, né? Então, uma luta aqui de crenças negativas com uma falsa modéstia, vamos dizer assim, tá bom? Conselho pensador: honrar corpo e alma sagradas, consumar a paixão. Pensar no momento agora da paixão. Talvez alguns de vocês, por esse conselho, né, tá elucidando assim. Repare que essa pessoa, ele vem com um trauma do passado e você tem que compreender. Agora tem que viver a paixão. Depois da paixão, viver um compromisso mais forte. Entende? Viver o dia a dia, né? Então, às vezes a gente quer resolver um relacionamento, um amor, às vezes até às vezes até, aqui no conceito de tempo, às vezes até pode ter você há muito tempo com essa pessoa, mas mesmo assim o que está sendo mais vivido ainda é o sentir-se bem, a paixão, o momento que ainda não conseguiu superar algo do passado. Então tem que ser concentrado nesse ambiente de cura, de paixão. Amar você, o seu corpo, incentivá-lo a ele amar o corpo dele, né, o seu desenvolvimento, deixá-lo à vontade. Né? É uma pessoa que tem que, seja de como for, né, é, pelo menos durante algum tempo, porque ele tem uma certa tendência também, não é, de perder assim a modéstia, vamos dizer, tá bom? Então, mas durante algum tempo é uma pessoa que precisa de um elogio, um incentivo, não é? De ver que está dando prazer para você. Novas experiências aqui são bem aceites, são bem aceites nesse relacionamento, né? Para essa pessoa se fortalecer contra o passado e contra uma certa timidez, né? Timidez visível ou oculta, mas que existe, graças àquela crença limitante. Então, pensar na paixão, pensar no momento e de como ir transformando essa paixão, momentos de amor, momentos de paixão, em amor seguro, sustentável, verdadeiro e duradouro, ok? Gratidão a você que fez a escolha número 1. Vamos então à leitura número 2, que é Velinha Verde. Oh, ok. Bom, leitura número 2, no âmbito mental, Príncipe de Ouros e os enamorados. Então ele sente aqui comprometimento. Namorados. Casal. Ele sente aqui, estejam vocês unidos, vivendo ou não juntos, ele sente aqui que é um relacionamento, que é algo aqui que tem um fundo de comprometimento. Dentro, em termos de sentimento, como quando ele está com você, ele sente uma estabilidade e sente aqui, é interessante a leitura que ele, isto pode ir para alguns casais, né? Pessoas que estão realmente com uma pessoa e em alguns critérios essa pessoa tá envelhecida, tá monótona, vamos chamar assim, né? Mas aqui mentalmente não está uma leitura desagradável, está uma leitura até agradável, sente comprometimento. Só que eu acho que eu vejo sinceridade aqui em termos de sentimentos. Então aquela pessoa que, que tenta se sentir viva, entende? Então mentalmente vocês são um casal para ele. Então se sente aqui namorando, casado, ficando, mas sente aqui que vocês estão dentro de um relacionamento onde há aqui um princípio de estabilidade, vamos chamar assim, mentalmente, ok? Aquilo que é mais visível, né, é uma praticidade. Dá-me a entender que é uma pessoa que não tem é, facilidade de, de se expressar em termos de sentimentos. Pode ser aqui
ou problemas materiais, ou a vida corrida, ou alguma monotonia entre vocês que tem uma certa dificuldade. Mas sente aqui como que um comprometimento e uma responsabilidade contar com você, entende? Em âmbito geral, mentalmente, ele se sente bem, um pouco difícil de se revelar, mas sente que está com você numa união, ok? Agora, fisicamente, aqui é que está um grande problema. Temos a carta o pendurado e o eremita sexualmente. Temos aqui vários tipos de leituras e de possibilidades conforme o casal. Pode ser um casal que entrou na monotonia. Essa pessoa é o pendurado. Fisicamente, o pendurado diz aí muita coisa, né? Não precisa falar muito, já dá para imaginar. Bom, e com o eremita, algo envelhecido. Bom, essa pessoa, numa das possibilidades, precisa de um tratamento assim mais fisiológico, tá bom? Mas também psicológico. Sente-se envelhecido. Isso pode ser pode ser a monotonia, pode ser o dia a dia, como eu falei, não é? Então, sente um comprometimento, mas sente que o desempenho, a química de vocês está assim meio que monótona, envelhecida. E ele pode ter aqui uma condição que é frustrante, entende? Psicologicamente pode ser aqui um abalo, algo assim que tirou a confiança dessa pessoa e coisa e tal. Então precisa aqui mais incrementar, precisa aqui apimentar a relação de vocês. Eventualmente, como eu falei, para alguns precisa aqui um trato aqui psicológico, outros até fisiológico, para ver o que é que realmente, né, o que que essa pessoa na verdade está passando para ficar assim nesta, neste sentido envelhecido, não é? Na leitura da primeira, a nossa primeira leitura, também saiu algo um pouco parecido, mas aqui é um pouco mais intenso. Pode ser aqui da infância, um trauma, alguma coisa, enfim, um desgaste aqui que esse potencial está muito aquém daquilo que poderia ser considerado quimicamente um relacionamento mais, mais quente, vamos chamar assim. Espiritualmente, lá está, espiritualmente temos sete de paus e o sete de espadas. Quando ele está com você, sente assim uma certa. Aqui um conflito interno. E aqui o sete de espadas. Sete de espadas é uma carta assim meio que desconfiança. Tá sem bicos de pés. Pode ser ciúmes. Quando está com você, embora está com você, sente ciúmes. Às vezes pode gerar aqui. Aqui, eu, no sete de espadas, eu acredito que tem um pouco a ver com isso aqui. O sentido do comprometimento, mas a dificuldade de expressão e uma falta aqui de prazer da parte dele. Então ele se sente assim castigado por ele próprio, né? Por causa desse desempenho e gera esse conflito interno. Às vezes até pode gerar, vocês estarem juntos, às vezes até pode gerar um clima tenso por causa desse conflito interior que ele está passando aqui. Então é uma pessoa que precisa de ajuda, principalmente nesse campo fisiológico. Ok? Tem que elevar esse alto astral. O alto astral e não só. Sete de ouros. Dois de espadas e sete de ouros, né? É como quem disfarça o seu equilíbrio e é como quem não está vendo resposta sozinho para alguma dificuldade dele. Como eu falei, pode ser um problema material que ofusca o relacionamento, a parte mais emotiva da pessoa, né? Então, às vezes, alguns problemas no relacionamento, ou uma dificuldade de se expressar com você,
por causa de uma dificuldade temporária material. Não é que ofusca a visão, não vê uma resposta sobre um problema, e pode também, para alguns, né, ser não ver, né, uma, o que está se passando com ele, nessa falta de prazer. E muitas vezes não querer assumir, ou assumir em termos assim, procurar uma resposta, procurar um tratamento, um médico, uma resposta, não é saber de onde é que vem, se é um. Então é aquela pessoa que esconde, tenta esconder, não é? Só que causa o conflito interno e às vezes quer fugir para não ter que procurar essa resposta. Então finge que está tudo bem, mas sabe que não está. E às vezes inventa assim umas desculpas para não ter que falar sobre esse assunto. Enfim, eu acho que quem está se sintonizando está me compreendendo, obviamente. Esta visão aqui, desta falta de visão, de resolução de alguns problemas, é aquilo que é um pouco mais notório. Aquilo que é menos notório e que ele talvez não conversa é, por exemplo, algumas fantasias que ele tem. Repara, Cavaleiro de Copas e o 10 de Ouros, não é? É uma pessoa que deseja ser o amante ideal. Amante no sentido, né, da paixão, da desenvoltura, em vários sentidos. Também é uma pessoa que sonha alto em termos materiais, né? Queria ser uma pessoa bem-sucedida, uma vida abundante. E se está falhando aqui num e noutro, aliás, falhar num faz falhar noutro, falhar num faz falhar noutro, entende? Então aquela pessoa que tem um tipo de uma bola de neve, entende? Quando falha um sim, uma perspectiva, ela fica desanimada no trabalho, na vida em geral, na dificuldade de se incentivar, tira também a força da libido, tira a fé em algumas coisas do futuro, tira a própria vitalidade dessa pessoa. Deixa de ser o amante ideal se não tiver prosperidade. Se não, na parte assim mais íntima não corre bem, também perde o ânimo da vida em geral. Então, é uma pessoa que precisa aqui de uma ajuda, tá bom? Agora, como é que ela se sente com você? Ela se sente em geral, não é? Em conflito. Ela se sente comprometida, com desejo, né, de poder querer que você olhe para ele e visse, ou você olhasse para ele e visse aquela pessoa bem-sucedida, amigo da família, enfim, o vencedor. Queria que você olhasse para ele e visse uma pessoa também, o garanhão. Esse papel. Entende? Não com ciúmes, mas visse ele, ou a pessoa ideal, em vários aspectos. Então, ele sente com você a necessidade de colocar você bem. Normalmente, essas pessoas, quando não conseguem, são pessoas muito difíceis de lidar, porque têm um complexo. Então, em vez de fazer se sentir bem, muitas vezes fazem a pessoa se sentir mal, porque não querem assumir o próprio fracasso. Ok? Então tem as fases, né? Que, por exemplo, se estiver correndo bem, um pouco melhor a vida, ah, é assim, nesses aspectos, né? Correu melhor a vida. Então tem uma fase que quer fazer você se sentir muito bem. Só que esse correr bem não é o patamar que ele quer. Então às vezes se torna arrogante logo a seguir. Quando a vida corre mal, é como quem quer buscar um colo. Então fica aquela pessoa mais dócil, mais simpática, não é? Mas ao longo do tempo que corre mal, começa a vir o trauma, começa a querer não mostrar sua fragilidade e volta outra vez a ser uma pessoa arrogante outra vez, entende? Então é uma pessoa que flutua muito. Então é uma pessoa que tem que encontrar um equilíbrio emocional perante a sua vida, o seu desempenho
em tudo que ele idealiza. E ver que muitas vezes a felicidade não está num conceito, está no que realmente existe e realmente aquilo que é importante, que é realmente a família, é realmente ter um conforto, e o conforto não é preciso ter um palácio. É nos braços das pessoas amadas, é na responsabilidade perante a vida e sem uma cobrança tão intensa, ok? Resumo, roda da fortuna, 4 de espadas. O que ele sente quando está com você? Roda da fortuna. Ou seja, ele acha, ele acredita que vocês... ele sente que vocês é um casal para o futuro. Quer vocês estejam já unidos ou não, ele sente que é algo que une vocês. Então essa parte que ele sente o comprometimento quando vocês estão juntos é algo assim forte e firme. Ao mesmo tempo, o 4 de espadas. 4 de espadas, né, é um estado assim mais depressivo, incapaz, parado ou monótono. Então ele tem aqui um trauma de achar que não pode fazer você feliz. Porque é um trauma, às vezes assim, a parte mais íntima pode falhar. Quando falha, ainda aumenta o trauma. Então por isso que eu falo uma bola de neve. Então essa pessoa precisa de carinho, mas ela precisa aceitar que precisa de algo mais firme, algo talvez mais profissional para dar a resposta indicada, para curar um trauma do passado, uma crença, um acontecimento, ou um momento financeiro mais difícil que pode ser superado, mas que esse tipo de energia não favorece nem ao relacionamento, que é algo que ele quer manter, nem favorece os sonhos de abundância e prosperidade, que é algo que ele quer conquistar. Regeneração, como conselho. Ou seja, deixa eu já ler a outra carta. Kundalini, despertar a energia vital e as suas potencialidades, assumindo escolhas. Ok. Regeneração e a Kundalini. Vou ler outra vez a Kundalini, tá bom? Despertar a energia vital, que eu falei ali, lembra? Pouca energia vital. E as suas potencialidades, assumindo escolhas, né? Então, uma pessoa que tem muito potencial para ser feliz, para ter sucesso, abundância, ele precisa de várias coisas correndo bem para se sentir bem. E a regeneração nesse sentido, regenerar, né? Kundalini. Então precisa se regenerar nesse lado do corpo, né? Gostar do corpo dele, gostar. Pode aqui o pendurar numa algo que eu falei, pode ter algo que ele não goste no corpo dele. Pode até ser uma deficiência, mas que ele não conseguiu superar, mas tem potencial para superar. Então, essa parte da química, ele sentir à vontade com ele, com você, com a expressão sensual, é fundamental. É algo que traz vida, traz potencial, traz vitalidade. Quando não se revela, é aquela pessoa que se torna mais arrogante para esconder essa fragilidade e a sua própria não aceitação e o seu medo de rejeição. E às vezes julga, né? Às vezes até pode criticar você para esconder o fracasso próprio. Então é importante essa regeneração e principalmente quando ele sentir aqui uma revitalização em vários aspectos, acho que você já entendeu, ele vai conseguir assumir as suas escolhas perante a vida e muita coisa. Esta energia aqui que eu falei do assumir o compromisso, não é? Assumir, para ele também é um trauma, né? Eu assumo o compromisso, sou responsável, eu gosto, eu quero aquela pessoa, eu quero trazer conforto. Mas se não consegue, traz aqui uma discrepância. Ele tem que assumir esse compromisso, não é? Com satisfação. E a satisfação vem de conseguir os seus objetivos. Mas se os objetivos dele são demasiado altos, é difícil essa pessoa passar por um processo de cura. Então, primeiro ele se sentir bem com ele próprio, com o seu corpo, com o seu potencial. Você também. E sentir que é uma união de prazer, uma união de dar e receber em vários sentidos. Para ele sentir
vamos dizer assim, potencializado, satisfeito nesse âmbito de casal, de amor, de paixão e de vitalidade, para ele poder superar todas essas fragilidades que já aconteceram na vida, na mente, não é? E no corpo dessa pessoa, ok? Pessoal, gratidão, um grande beijo no coração, você da escolha número 2, velhinha verde. E vamos à escolha número 3, velhinha amarela. Como ele se sente quando está com você, né? O 10 de copas se sente muito bem. O 4 de copas nega essa visão, algo que ele não vê. Então, intimamente, ele se sente muito bem com você, mas é como se não aceitasse alguma coisa. Dá-me a entender que é aquela pessoa que, mesmo estando num ambiente muito bem, tá com você, tá tudo muito bem, dá a entender que quer. Sabe aquela pessoa que se sabota a própria vida, vai buscar sempre o problema? Parece-me aqui, mentalmente, que está acontecendo isso nesse relacionamento. A verdade se sente muito bem, mas dá a entender que é uma personalidade que quer sempre ter alguma queixa, quer ter sempre algum problema, vai buscar lá qualquer coisa. Não está vendo o potencial de bem-estar que pode existir entre vocês. Pode ser temporário, pode ter um problema externo e não está vivendo esse potencial de alegria. Em alguns casos, essa leitura pode ser ele gostar muito de você, se sente bem com você, mas é como se houvesse aqui um impedimento ou uma não aceitação familiar entre vocês, como por exemplo a sua família não gostar dele, algo do gênero assim. Também pode ter esse tipo aqui de visão, né? Mas há qualquer coisa aqui que está abafando algum problema, alguma coisa, alguma queixa que faz ele não viver completamente essa alegria de estar com você, que ela na realidade existe. Fisicamente, princesa de copas e o 2 de ouros. Fisicamente, dá a entender que é uma postura positiva. Se sente bem aqui na intimidade com você. Renovada, sente desejo, paixão, tá bom? Podia se expressar mais, né? O 2 de ouros. 2 de ouros. Mas eu acho que é aquela. Não é uma má leitura. Eu acho que o 2 de ouros é assim. Dá-me a entender que ele sente que você tem a química que tem, o desejo, a paixão, jovialidade, ele sente isso em você. Enfim, quimicamente tem atração. E tenta equilibrar, dar e receber. Eu acho que isso está no âmbito geral, vem a ser positivo, né? Querer dar e receber, ok? Podia estar melhor, José? Podia estar ainda melhor, mas em média, como anda muitas vezes, não está nada mal. Espiritualmente, 13 de copas, 6 de ouros. Bom, eu sinto um certo complexo aqui quando está com você. Ahn, eu não sei, dá-me a entender que essa leitura vai para alguns de vocês, por exemplo, você tem uma família assim, assim mais, vamos dizer, qual é o nome que eu vou dar? Por exemplo, você vê de uma família assim, com posses mais elevadas do que a origem dele. Pode ser isso, né? Porque eu sinto que ele sente assim um certo complexo de inferioridade. Principalmente quando está com você e mais pessoas, né? Ele sente aqui um lado alegre, mas lá dentro é como se sentisse aqui meio perdido, meio
ofuscado. Pode ser você aqui uma pessoa mais expansiva, alegre, e ele uma pessoa mais reservada. Então não se sente completamente à vontade quando está com você e com pessoas, uma festa, pessoas conhecidas, enfim, algo aqui em relação à família ou amigos, onde ele não se sente assim tão à vontade. Acho que na intimidade se sente melhor do que num clima assim mais com mais pessoas. 9 de ouros, 7 de copas. O que ele mostra? Tem muitos sonhos materiais, de equilíbrio, tradição. Eu acho uma pessoa assim um bocado mais para o reservado. Está limitando um pouquinho, né, o aspecto de vocês dois, assim, socialmente, não é? Eu acho que ele se sente bem com você, só com você. É como se fosse algo assim reservado, estar com você. Perante outras pessoas, sente uma certa limitação, como eu tinha falado aqui. E se expressa muito que tem sonhos de equilíbrio, sonhos materiais, é uma pessoa que quer crescer na vida, não é? E quando está com você, sente que esses sonhos são mais possíveis. E sente também que são necessários. Ele se cobra demasiadamente quando está com você. Quer dar conforto, quer dar sustento, quer dar equilíbrio. 3 de ouros. E a torre. Quando está com você. Aqui um certo conceito, aqui quando está com você, que ele sente, tudo que seja assim social, para ele não agrada muito. Vocês vão ter que revisar isso, falar sobre isso. O que é que se passa? O que realmente o que é? É um trauma? Ou realmente discutiu com família, amigos de vocês? Por que que não há esse sentir-se bem? É um segredo o vosso relacionamento, também pode ser isso, mas mesmo sendo segredo, é algo assim meio que traumático. Por que não aceitação? Não é? Não aceitação perante os outros. É algo que está impedindo um desenvolvimento mais pleno entre vocês. Mesmo que seja uma pessoa, quando está com você, né, aquela pessoa está com você, mas mesmo sendo a situação de um triângulo e tem outra família, então há uma necessidade de segredo, é claro, né? Se é uma pessoa que quer resolver ali a situação com outra família. Dá a entender que quando está com você, nesse caso, ele quer realmente resolver. Está no outro relacionamento, ele quer finalizar para depois estar com você. Pode ser esse trauma aqui, assim, né? O ter que finalizar um relacionamento para estar com você, algo familiar, talvez tenha uma outra família, pode isso ser. E é um pouco traumático isso para ele, tá bom? Não para finalizar o outro relacionamento, mas talvez uma ligação com a família, com conceitos. E o conceito de ter que ser escondido porque quer primeiro finalizar ali. Então, algo assim rigoroso, né? E esse algo que é limitante, vamos dizer, no relacionamento de vocês, tá bom? Mas é algo que, se é assim, é algo que ele quer realmente pôr uma, uma resolução, não é? Então, é aquela pessoa que, se for esse o caso, vai tratar de um relacionamento para poder realmente estar com você num ambiente assim mais social, né? Isso até pode ser, esse sentir é sentir assim, eu tenho uma família e o nosso amor é secreto, eu sinto-me bem, mas eu não posso se expressar na sociedade, né? Pode ser isso aqui que faz falta no espírito dessa pessoa, entende? Então, essa limitação. Mas cada caso é um caso, e vocês vão ter que ver, né, exatamente como é que se encaixa essa limitação no relacionamento de vocês, tá bom? Resultado: as de espadas e as de ouros. Interessante. Por isso o equilíbrio aqui na química. Então, em resumo, quando está com você, ele sente aqui, principalmente, que existe algo aqui entre vocês que é preciso realmente resolver. Para poder ser assim, como que ser um novo início. Entendem? Então vocês passaram aqui uma situação, ou estão passando uma situação
que houve uma certa perda, uma zanga com a família, por exemplo, ou ele ter outra família. Então, sempre que ele está com você, vem essa ideia. Temos que resolver esse quesito para a gente poder recomeçar, entende? Nos assumir como realmente um casal. Então, essa necessidade. É isso que vem na mente, isso é que é mais expresso aqui no íntimo dessa pessoa, como um resumo, para vocês poderem ser realmente um novo casal, né? E vocês podem estar muito tempo, mas essa uma atitude que traz o novo para vocês. Como conselho, a carta Yang: investir nas suas capacidades e talentos, fortalecer-se e afirmar-se. Essa pessoa tem, né, que se afirmar. Se ela se sente aqui um pouco inferiorizado em termos de família, você tem uma família tradicional, seja o que for, sente aqui uma discrepância, não aceitação, ele tem que se afirmar como pessoa para superar isso. Se é o caso de ter outra família, tem que afirmar-se, né? Tem que vou lá, chegar e vou pôr os pontos nos is e vou seguir esse relacionamento que se sente muito bem na intimidade de vocês. Tudo isso aqui é representado em Yang, então é uma atitude. Mentalmente ele tem tudo isso assim expresso. Vou repetir, mentalmente ele tem tudo isso aqui expresso como uma necessidade, uma atitude que tem que tomar. Só que agora tem que fazer realmente. E tem que ter segurança, confiança que vai fazer e vai dar tudo certo. Que o momento ideal nunca chega. Nós temos que privilegiar o momento que estamos, não é? Especificar se é amanhã, se é para semana, se é para aqui um mês, mas temos que fazer acontecer o momento ideal para ter resolução desta limitação que existe entre vocês. Um amor meio oculto, que só está bem quando é só vocês, que não pode ser vivido com outras pessoas, ou quando há outras pessoas, por algum motivo, já não é tão bem vivido, idealizado. E esses sonhos de equilíbrio poderem ser realmente expressos, é uma necessidade para essa pessoa. Esse sonho, vamos dizer assim, essa boa-aventurança dessa pessoa e uns planos ser bem aceitos, tem que acontecer. Para ele se sentir bem, ele se sentir, de uma certa maneira, orgulhoso dele próprio, né? Dos seus feitos, algo que não está ainda acontecendo completamente, ok? Pessoal, da escolha número 3, gratidão, um beijo no coração a todos vocês. Espero que tenha dado para entender esta movimentação. O tema, eu acredito que o que ele sente talvez fugiu um pouco assim a minha interpretação, um pouco assim de algo assim mais prático. Ele sente bem, sente química, mas eu quis ser algo mais profundo e revelador, que trouxesse uma mensagem que realmente, não é, mostrasse aquilo que é expresso e não expresso, para poder quê? Ser trabalhado, para realmente poder ser vivido. Não é que adianta dizer se sente bem com você. Nenhum casal se sente bem eternamente em todos os momentos. E há um motivo, às vezes meio que ocultos, e às vezes assim, às vezes até algumas coisas são besteiras, pequenas besteiras, mas que se trabalhados, não é? Mas enquanto não identificados, por exemplo, um problema com a família, uma família mais rica e ou mais pobre, coisas assim que hoje em dia até não são, pelo menos em alguns países, não são tão relevantes assim, mas se na cabeça é relevante, é traumático. Então, o que adianta se sentir bem, mas tem coisas que poderiam ser melhores. Então, tentei me expressar o melhor possível nesse trajeto de aconselhamento e discernimento do que está mais fortalecido e menos fortalecido entre vocês. Gratidão, um grande beijo no coração e até a próxima.